Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Eu, pelo menos, estou na expectativa a mil para a estreia do João Fonseca no ATP 500 de Munique, que vocês já estão cansados de saber que de toda essa gira de Saibro é o campeonato que eu acho que o João mais tem a possibilidade de sonhar. E tendo isso em vista, eu decidi vir aqui agora para trazer para vocês um pouquinho de como eu acredito que vai acontecer esse torneio, esse campeonato, e até onde eu acho que o João Fonseca pode chegar de acordo com o chaveamento que saiu para ele, que foi o vídeo anterior que eu acabei trazendo para vocês aí. Vou testar inclusive um novo formato de vídeo, que eu vou colocar a tela para a gente dar uma olhada junto aqui no chaveamento, e eu quero saber de vocês um feedback, se vocês acham legal, se acham que esse tipo de vídeo é válido ou não. E bora lá, antes de falar sobre o chaveamento propriamente dito e sobre aquilo que eu acredito que vai acontecer com o João Fonseca, deixa o like, se inscreve e um comentário de feedback, seja positivo ou negativo, mas vamos lá. Aqui nós temos já o chaveamento do ATP de Munique, que começa amanhã. O jogo do João já está confirmado que não vai acontecer amanhã, ou seja, é um jogo que vai acontecer praticamente de certeza, não tem outra possibilidade, na terça-feira. E é o jogo que vai acontecer diante do Alejandro Tabilo, que é o chileno número 39 do mundo, que venceu o João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires esse ano. E como eu já falei, é um tenista extremamente perigoso, principalmente dentro da superfície do saibro, porque ele é um cara que é canhoto. A gente sabe que o João, historicamente, tem algumas dificuldades de jogar contra canhotos. É um cara extremamente duro para se jogar de fundo de quadra, tem um estilo de jogo realmente que não é, digamos assim, o ideal diante do João, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode só ficar olhando para quais tenistas são perigosos ou deixam de ser. Acho que a gente deveria também olhar para a qualidade overall, e eu acho que dentro do overall o João é muito mais jogador que o Tabilo. Esse jogo aqui, eu acredito que é pelo menos um 55-45 para o João, dadas as condições do saibro. Ou seja, se o João der um vacilo, acredito que existe ainda a possibilidade e o espaço para o João perder, mas em condições normais eu acho que é um jogo muito difícil de que o João não vença. Ou seja, a gente pode já considerar na simulação que o João vem até aqui. E aqui a gente vai ter o confronto de Rinderknech contra o Alex Michelsen. Eu confesso para vocês que eu não gosto nem um pouco do estilo de jogo do Michelsen. É um cara que tinha tudo para ser muito mais efetivo, ele é alto, ele é forte, mas é um cara, ele tem as valências dele, obviamente, ele está no ranking 36 no momento, está uma posição atrás do João, mas o Rinderknech é um cara muito perigoso, é cria de saibro, apesar de que a melhor superfície do francês é na quadradura indoor e na grama, mas o Rinderknech é um jogador perigoso, como a gente viu diante do João Fonseca, inclusive. Então eu acho que o Rinderknech vence aqui e o João se encontra com ele no round 2 aqui. Depois disso, nesse confronto que seria do João Fonseca diante do francês, a gente teve uma amostra recentemente de como seria o jogo, então continuo achando o João perigoso, e principalmente pelo aspecto de já ter jogado contra ele agora recentemente, o João já sabe melhor a forma de usar as armas. Acredito que a melhor arma que o francês teve diante do João Fonseca foi justamente os voleios, o jogo de rede. Então acredito que o João pode vir com uma estratégia muito mais forte para enfrentar o francês e voltar a bater ele, como fez no Masters 1000 de Monte Carlo. Depois disso, o João encontra o Ben Shelton, que é o cabeça de chave número 2 do ATP 500 de Munique, e esse talvez seja o jogo mais complicado do João até chegar à final, porque é um jogo que eu não lembro de já ter acontecido, posso acrescentar na edição aí se aconteceu, mas eu acredito que é um jogo que nunca aconteceu. O Shelton é o cara que ele não vem numa boa fase, principalmente fisicamente. Se você assiste os jogos do Shelton, você percebe que muitas vezes ele está sentindo o aspecto físico, e o aspecto físico é o maior ponto de virtude que o Shelton tem, porque ele é um cara que bate muito forte na bola, ele agride a bola numa velocidade, numa força extremamente grande. Não é um cara que tecnicamente é tão refinado assim, é um jogador muito perigoso, mas eu acho que é um jogo legal da gente acompanhar para ver o João como é que tá ali
com os caras que fazem parte do top 10 ou estão rondando ali ao redor do top 10, porque dentro da minha avaliação nesse ano, João, ele está sendo um jogador que em desempenho está desempenhando como um top 15 no máximo ali, como um top 20. E é isso. O João pode vencer do Ben Shelton, mas eu acho que existe, se ele estiver bem fisicamente, um leve favoritismo para o Shelton vencer o João. Apesar de que, se a gente for colocar, ponderar em questão de momento, o João ele pode se dar melhor ainda. Nessa próxima rodada, o que é que a gente tem? A gente tem muito provavelmente o Bublik, né? Ou o Bublik ou... Não, o Darderi já é no quadrante de cima. Aqui eu acredito que vai ficar entre Bublik, o Molcan não, o Altmaier não, o Cilic é perigoso, mas acho que não, o Tsitsipas impossível. Eu acredito que aqui vai ficar entre Marozsan e Bublik, mas muito provavelmente Bublik. E esse é o jogo das zebras, né? Esse é o jogo extremamente complicado, porque o Bublik pode vir naqueles dias que ele está fazendo graça, que está inspirado, que está acertando absolutamente tudo, ou ele simplesmente pode vir naquele dia que ele está jogando igual um bagre. Mas o ponto mais importante é, João Fonseca já encontrou o Bublik na final do Challenger 175 de Fênix no ano passado, e o João acabou se dando bem e venceu a partida. Então a gente tem algum tipo de fonte para poder acreditar e para poder exercitar a nossa fé e a nossa torcida. Vamos colocar aqui que o João venceu o confronto diante do Bublik e agora ele vai enfrentar algum jogador desse quadrante aqui. Desse quadrante aqui, na verdade, desculpe, do Darderi para cima. E aí seria, muito provavelmente, o jogo da vida do ano até então para o João, uma final de ATP 500, e ele encontraria 90% de chance de ser o Zverev, 5% de chance de ser o Darderi, enfim. E o Cobolli mais 5%. Minha aposta seria Darderi, Cobolli e 90% de ser o Zverev, porque ele realmente vem jogando muito regular. E lembrando que o João esse ano já se vingou de Caixa 9, esse ano o João já se vingou, acredito que do Marozsan também, esse ano o João já se vingou do Tommy Paul. Então aqui pode ser uma porta aberta para que seja a vingança do João Fonseca diante do Zverev na final de um ATP 500. E aí, aproveitando que a gente já está dando uma olhada nessa situação, vamos dar uma olhada aqui também no ranking ATP, o que vai acontecer se o João vencer o campeonato. Vamos colocar aqui. O João, nesse momento, é número 35, tá? Dentro do Live Ranking, quando houver atualização, acredito que amanhã. E se o João for a 1.815 pontos, ele vai para número 24 do mundo, olhando em linhas gerais. Porque é muito possível e provável que o Fokina tenha alguns pontos a defender. Enfim, tem o Thiem aqui, que eu não sei se ele... Eu acredito que o Thiem não defende pontos, ele vai jogar Barcelona agora. Mas o João iria em média para top 24, ou seja, em um campeonato, se o João fizer aquilo que nós acreditamos que é possível de ser feito, o João iria para o lugar do Cameron Norrie, ficaria top 24, garantiria cabeça de chave para os próximos torneios que ainda não fecharam os cabeças de chave. Ou seja, temos uma boa perspectiva, temos uma boa possibilidade para o João. Essa seria a chave do torneio. Eu acho que é uma chave que o João... Acho que o maior perigo aí para o João chegar na final... Não existe jogo fácil, tá, pessoal? Mas esse jogo diante do Shelton. Realmente, o jogo com o Shelton me deixa um pouco reflexivo para saber se o João, de fato, tem capacidade de vencer ou não. E é basicamente isso que eu acredito. Acredito que o João, pelo menos, chega na final. E aí, a final realmente é um jogo completamente aberto, digamos assim. Se você curtiu o vídeo, se você curtiu esse formato de vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário. Aqui, como eu sempre falo para vocês, isso aqui não é um canal de ultra-análise, de trazer tantas estatísticas ou coisas avançadas assim. Na verdade, eu gosto de trocar uma ideia com vocês, que são fãs de tênis também, gostam de falar sobre isso. Minha intenção, de fato, é criar uma comunidade que a gente possa compartilhar opiniões e ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta, porque para mim é muito importante sempre. Um abração e tchau, tchau.